Fala pessoal, seja bem-vindo aqui à nossa segunda aula. Nesta aula aqui nós vamos aprender como desenhar aquela peça do conjunto a qual eu apresentei no primeiro vídeo, que é a parte inferior do conjunto, que nós temos aqui a sua vista frontal e sua vista lateral esquerda, a qual nós vamos utilizar uma ferramenta bem importante do AutoCAD para desenhar aqui a sua cremaleira. E na aula posterior nós vamos desenhar a engrenagem. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer inicialmente ela em 2D. No vídeo seguinte, nós vamos fazer essa peça em 3D, aproveitando já aqui partes do desenho, tá certo? Então, vamos primeiro aqui memorizar algumas dimensões. Eu tenho a altura aqui de 35, e eu tenho aqui esse comprimento de 70 e vou subir 25. Então, é isso que eu vou fazer utilizando lá o AutoCAD. Então, eu venho aqui em Line, vou ativar aqui o meu Ortho para fazer minhas retas perpendiculares. Então, uma vez Line, clico na tela, vou colocar para baixo, 35, Enter. Está bem pequeno, então eu venho aqui com a barra de rolagem, aqui do mouse, e simplesmente agora eu vou colocar para a direita e vou colocar o comprimento, que é 70. Vou subir agora 25. Vou olhar aqui novamente na peça, veja, eu desci 35, subi 70, coloquei 70 para a direita, subi 25 e agora vou deslocar para a esquerda 12.5 e vou descer aqui 9.6. Eu acredito que seja interessante assim para a gente entender aqui o passo a passo. Então aqui, só voltando aqui, 12.5 e vou baixar 9.6. 12.5 e vou baixar 9.6. O detalhe, no AutoCAD, as vírgulas ele separa por coordenadas. Aqui, números decimais é ponto. Então, aqui eu vou deslocar agora 30, que é essa abertura do rasgo. Depois a gente vai fazer a parte de ângulos de duas formas. Aqui é 30, ó. Vou subir novamente 9.6 e deslocar 12.1. Então, vou subir 9.6, deslocar aqui 9.1. Vou subir aqui, ó. E aqui eu já encontro a interseção e fecho. Vamos só conferir se está ok lá no desenho. Vamos lá. Aqui 12.5, desci 9.6, desloquei 30 para a esquerda, subi 9.6, desloquei 12.1, subi aqui para encontrar aqui, para coincidir e fechar o desenho. Então vamos lá. Só conferir aqui. Vou aqui, ó, isso aqui é a ferramenta toda aqui dentro desse grupo aqui de anotações, ó, você tem texto, dimensões. Se eu quero uma dimensão linear, inclinada, angular, eu vou pegar linear aqui, porque isso aqui tem que ser 12.1. Então aqui, ó, veja que isso aqui seria 12.1. Deixa eu voltar aqui no desenho. 12.1. Veja que eu acabei colocando 9.1, então vou voltar e vou apagar aqui, ó. Vou apagar, para a gente não ficar com... Então vou voltar aqui em Line, aqui é 12.1. 12.1. Aí aqui eu vou subir e vou levar o mouse para cá, para quando ele encontrar esse xizinho aqui, ele fechar. Agora sim, então eu venho aqui, vou clicar aqui, nessas extremidades, e eu tenho aqui 12.1. Então, observe, olhando lá no desenho, eu tenho esse rasgo aqui. Se for para usinagem, aqui tem técnicas que você precisa desenvolver para fazer, por exemplo, uma peça dessa numa máquina operatriz, que é uma fresadora. Mas aqui, observe que eu tenho a vista frontal da peça, certo? A vista frontal. O que nós temos aqui? Eu tenho um ângulo de 60 graus, certo? Um ângulo de 60 graus. Tenho essa altura aqui de 9.6 e essa distância daqui para cá 5.54. Então eu posso fazer de duas formas. Por que eu coloquei essa medida? Você vai ver que isso vai facilitar muito na hora de fazer isso aqui em 3D, tá certo? Mas nós podemos fazer esse ângulo utilizando aqui a coordenada relativa polar, né, com ângulo. Então vamos lá. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aqui em Line. Uma das formas de fazer, vou clicar aqui, ó. Se eu coloco, isso aqui é o ângulo zero. Aqui para cima é 90, 180, 270, até dar uma volta completa. Então aqui, quando eu vou usar a coordenada relativa, ela vai sempre no sentido anti-horário,
certo? Então aqui 0, 90, 180. Se eu quero no sentido horário, eu tenho que usar o valor negativo. Como é que eu vou fazer aqui essa reta em ângulo? Eu vou ter que digitar aqui arroba. Eu vou colocar um valor qualquer, só para você ter uma noção como é que faz isso aqui, certo? Vou colocar um valor qualquer aqui de 20. Vou colocar 30. Aí símbolo de menor, menos 60 e dou um Enter. Observe que ele criou para mim aqui, ó, aquela reta com 60 graus. Então eu posso vir aqui, ó, estender. E aqui, deixa eu só estender aqui, ó. Estender. Vou dar um Enter, porque depois eu posso só vir mais uma ferramenta aqui, que é o Trim, que é a tesoura para aparar. Ó. Venho aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Acabei apagando o que não devia. Então venho aqui. Então venho aqui, ó. Então aqui eu já fiz aquela primeira reta inclinada. Eu poderia apenas utilizar o valor e pegar uma coincidente, mas vamos aqui primeiro conferir o ângulo para ver se está correto. Aqui tem que ser 60 graus. Então veja, consegui fazer aqui o ângulo de 60 graus, tá certo? Ou eu vou dar um Ctrl Z aqui para a gente voltar para o início. Veja que no desenho aqui, eu tenho 5,54. Então eu venho aqui, posso pegar uma linha daqui para cá, ó, colocar para a direita, 5,54 e dou um Enter. E aqui é só trazer para cá e coincidir que está a mesma coisa. Então é as duas formas que você pode fazer aqui, ó. E quando eu venho para cá, vou clicar aqui e aqui, também tem o ângulo de 60 graus, tá certo? Então, se eu for fazer utilizando a coordenada da mesma forma aqui, eu venho em Line. Agora eu vou utilizar fazendo aqui no sentido anti-horário, certo? No sentido anti-horário. Então eu vou colocar aqui, ó, esse aqui é 0, aqui é 90, 180 mais 60. Então eu vou ter aqui 240, né? Então vou colocar arroba, um valor qualquer, que eu quero é a reta que passe no ângulo que determinado. Então vou querer aqui 240. Então veja. Então aqui eu vou novamente aqui estender essa reta. Vou pegar aqui, vou estender. E agora é só usar a tesourinha aqui, ó, tá? Então aqui, observe que eu já tenho aqui, ó, também meu ângulo de 60 graus. Então basicamente aqui eu tenho a minha vista frontal. Vamos olhar lá na peça. Então observe aqui, ó, eu já tenho o ângulo, o rabo de andorinha aqui, né, conhecido como rabo de andorinha, com seus ângulos, as cotas. Vou colocar essa distância aqui para representar um dente aqui que é 1,5, 1,5 aqui embaixo. Aí para isso eu já vou utilizar outra ferramenta que a gente vai aprendendo durante o vídeo, durante a aula, que é Offset. Então vou aqui, ó, coloco o mouse que ele vai te dizer qual é a ferramenta. Eu clico aqui, ó, Offset, vou digitar o valor que eu quero, 1,5, dou um Enter. Clico aqui, ó, coloco para baixo. Então aqui eu já tenho a minha vista frontal. Eu posso até, ó, colocar algumas cotas. Aqui, clico aqui. 70. Aqui, ó. Clico aqui. 35. Colocar o ângulo aqui, ó. 60 graus. E assim vai. Então veja que aqui a primeira parte nós já temos, certo? Essa primeira parte aqui, ó. Agora nós vamos fazer, utilizando aqui, vamos fazer aqui a nossa vista lateral, para depois a gente criar aqui a sua cremaleira, já utilizando outra ferramenta importante aqui do AutoCAD. Então vamos fazer aqui a nossa vista lateral. Então vamos lá. Eu vou utilizar como base aqui, vou pegar aqui, ó. Vou subir aqui, que é 35, que é a altura total. E aqui, o comprimento é 70, a largura também é 70. Então, vou descer 35 e vou descer aqui, ó. Vamos lá.
Primeiro, eu tenho aqui a minha vista lateral da peça, certo? A minha vista lateral. Eu posso utilizar aqui como referência já isso aqui, ó. Eu venho para cá e aqui ele já me deu uma referência. Então, vou trazer porque isso aqui vai ser a altura do dente. A altura do dente que nós pretendemos aqui desenhar a nossa cremaleira, tá certo? Voltando aqui no desenho, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, o e-mail. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar essa informação aqui, ó. Pegar essa informação. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui para ficar melhor. Eu tenho aqui até o centro aqui desse primeiro vão aqui, ó, 1 milímetro. Eu vou ter que ter essa referência para eu criar essa parte interna que é 0,7, tá certo? Que é 0,7. Então vamos lá. 0,7. Vamos voltar aqui. Vou usar aqui, ó, como referência. Vou colocar aqui 1. E vou trazer para baixo, para quê? Depois a gente vai apagar isso. É só para a gente ter referência, certo? É só para a gente ter referência. E aqui, eu posso até apagar essa parte aqui que não vai servir tanto para a gente. Eu vou colocar, como lá no desenho, entenda aqui, ó, como é 0,7, eu vou colocar 0,35 para cada lado, certo? Então, venho aqui, vou colocar aqui, vou online, vou colocar 0,35 para cá, e 0,35 para cá. E o que acontece? Observe que na cremaleira nós temos um ângulo de pressão de 20 graus. E aqui também nós vamos utilizar a coordenada relativa polar para fazer essa inclinação aqui. Como é que a gente faz isso? Veja só, eu vou em line. Se eu tenho aqui, observe que eu quero 20 graus aqui. Então vai ser um complemento de 70. Então veja se você entende. Quando eu colocar arroba, vou colocar um valor qualquer, 20, menor que 70. Observe, porque ele vai inclinar ali, ele vai subir 70 graus, faltando 20 graus para 90. Então, vou colocar aqui 70 e dar um Enter. Certo? Então, o que acontece? Ó? Se eu pegar uma reta aqui e colocar aqui para a gente ver de referência, se a gente pegar esse ângulo aqui, ó, daqui para cá, eu tenho 20 graus, certo? 20 graus. Então, aqui, para não ficar tão poluído, eu vou apagar algumas coisas que a gente não quer agora, que a gente não precisa, certo? A gente não precisa disso aqui. Eu vou utilizar outra ferramenta. Durante essas aulas, a gente vai abordar algumas ferramentas que são importantes para o dia a dia aqui do AutoCAD. A gente vai espelhar isso aqui, ó. Então, venho aqui, Mirror. A partir desse centro aqui, ó. Então, aqui a gente já tem, ó, ao outro lado do dente. Então, observe. Então, aqui, o que nós já temos? Nós temos o início aqui, ó, do dente. Vamos entender aqui no desenho. Ó. Vamos lá. No desenho, cada vãozinho desse aqui, ó, deixa eu dar mais um aqui para a gente entender no dente. Aqui, 0,55. Então, aqui eu vou criar uma linha com 0,55 para depois eu multiplicar. Eu não vou desenhar um por um esses dentes. Eu vou utilizar outra ferramenta para a gente multiplicar aqui nessa dimensão aqui de 2,34. Então, vou criar uma linha aqui agora, complementar ao nosso primeiro dente de 0,55, certo? Detalhe, se quiser aprofundar, existem tabelas e cálculos para engrenagens cremaleiras. Aqui eu quero abordar as principais ferramentas do AutoCAD. Então, venho aqui, Line, vou colocar aqui para frente, 0,55. Então, aqui, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma ferramenta, certo? A gente vai utilizar uma ferramenta aqui, uma ferramenta para multiplicar a quantidade de dentes dessa cremaleira. Então, voltando aqui, eu quero que ele seja multiplicado a cada 2,34. Eu vou utilizar aqui 30 colunas. Por quê? Se eu já tenho um dente, eu quero mais 30, porque o total é 31 dentes, certo? 31 dentes. Então, eu quero que isso seja multiplicado a cada 2,34, nessa distância aqui. Então, eu venho aqui,
Vamos lá. Qual é a ferramenta? Você vem aqui, ó, onde tem... Vou colocar o mouse em cima para você entender. Ela tem aqui, ó, o nomezinho de array. Então, eu vou usar essa primeira aqui, ó. Eu quero o quê? Eu quero que ele seja multiplicado isso, isso, e isso aqui, ó. Isso aqui e isso aqui. E vou dar um Enter. Vou dar um Enter. Eu quero que isso seja em apenas uma linha. Eu quero que isso seja a cada 2 pontos. Deixa eu voltar aqui no desenho só para 2,34. Aqui a distância a cada 2,34. E eu quero que isso se repita em 30 colunas. Então veja o que aconteceu aqui, ó. Olha que legal. Então aqui eu vou dar um Enter. O que sobrar aqui você vai apagar. Como você não consegue apagar ainda porque isso acaba sendo um bloco tudo junto, você pode dar um Explode aqui. Clica aqui, dá um Enter. Depois você pode vir aqui, ó, e apenas tirar isso aqui, ó. Veja que agora você já tem a sua cremaleira, certo? Olha que interessante. Nós já fizemos aqui a nossa cremaleira, que a partir dela nós vamos fazer também a peça em 3D numa próxima aula. Mas agora ainda faltam algumas linhas aqui. Quais são as linhas? Eu venho aqui em Line. Se eu pegar aqui, ó, eu vou ter uma linha aqui. E também vou ter outra aqui, ó. Só que essas linhas, elas serão tracejadas, porque quando você vê, olhando por aqui na vista lateral esquerda, essas linhas são linhas tracejadas. Então a gente vem aqui, ó, e cria uma linha, uma camada aqui, ó. Vou adicionar aqui, ó, coloco o mouse em cima, você adiciona uma linha. Vou chamar essa linha aqui, linha tracejada, certo? Aí aqui eu vou mudar, aqui está uma line type, eu quero mudar para uma tracejada. Então vou pegar essa primeira aqui, dar um OK, venho aqui e dou um OK. Aí agora essa linha aqui eu posso mudar, posso fechar aqui, e essas duas linhas são linhas tracejadas. Então venho aqui, mudo aqui, ó, tracejada. E aqui é só dar um OK. Observe que agora eu tenho tanto a minha vista frontal como a vista lateral esquerda com a cremaleira desenhada. Aí a gente vai conferir aqui. Observe que é justamente isso que a gente fez, ó, certo? Você pode sair colocando aqui as cotas, né? Da maneira que eu fiz. Todo esse blocozinho aqui você encontra as cotas que você pretende. Deixa eu colocar aqui a cota aqui da sua largura. Pode até usar isso aqui como referência, a altura da cota. Então aqui 70, você pode ir fazendo as demais cotas, tá certo? Então aqui nós fechamos essa aula aqui de como desenhar aqui esse rabo de andorinha. Vimos aqui ferramentas importantes para desenhar isso aqui. Na próxima aula nós vamos aproveitar esse desenho para desenhar esse mesmo rabo de andorinha em 3D, tá certo? Então essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado, até a próxima aula.